Como estudar usando questões? Como é que a gente pode usar as questões simplesmente como uma forma de estudo? Eu vou logo te dizendo. A melhor forma, é a melhor, não tem outra, de aprender matemática é usando questões. Só que acontecem alguns problemas quando a gente vai responder questões. Por exemplo, quando a gente vai responder questão, a gente vai errar. A gente vai ler a questão, às vezes não vai nem entender o que a questão está dizendo. Isso é desanimador demais, isso acontecia muito comigo e é completamente normal, acontece com todo mundo. Então a primeira coisa que eu tenho que te dizer é, fica tranquilo. Isso acontece com todo mundo que vai estudar matemática, porque a pessoa vai ter que responder questão e vai ficar triste, vai ficar desanimada, porque ela acha que não consegue, ela não conseguiu nem entender a questão. Como é que vai conseguir resolver? O primeiro passo é entender, depois de entender você ainda vai ter que pensar para resolver. Dá trabalho, mas aceita, porque isso é um processo que você vai ter que passar. Então o primeiro passo, antes de explicar como é que se estuda usando questões, é você mudar o jeito de pensar em relação a responder questões. Porque às vezes a gente responde uma prova, faz um simulado, e aí você vai ver seu resultado. Mas que merda, acertei 20% da prova. Errei quase tudo. Por que você vai ficar desanimado? Porque você está usando a prova como uma forma de te avaliar. Esse é um problema sério. É um problema sério. As escolas, praticamente todas fazem isso. Elas estão fazendo prova para te avaliar o tempo todo, e estão botando isso na tua cabeça. Só que se a gente pensasse de um jeitinho diferente, vamos só ajustar, só mudar. Em vez de pensar agora a prova como um modo de te avaliar e de falar, você sabe pouco, não. Vamos usar agora a prova como uma ferramenta de estudo. Opa, ferramenta de estudo. Isso. Você não usa uma videoaula como uma ferramenta de estudo? Usa. Você não usa um livro como uma ferramenta de estudo? Usa também um livro. Então, o que você vai fazer agora, a partir de hoje, é usar uma prova, um simulado, usar questões como uma ferramenta de estudo. Simplesmente isso. Ah, errei muito ou errei pouco? Não importa. Isso aqui é o que eu vou usar agora para aprender. Simplesmente isso. O que é que muita gente faz? Assiste uma videoaula e acha que aprendeu. Esses são os mais ingênuos e os que menos aprendem. É aquela coisa de achar que você vai ver alguém lutando e vai aprender a lutar. Você vai ver alguém andando de bicicleta e vai aprender também. A mesma coisa, isso não faz sentido, né? Falar, ó, fica vendo esse cara andando de bicicleta aqui, ó, durante 10 anos. Fica assistindo ele o tempo inteiro, andando de bicicleta. Depois tenta andar, depois desses 10 anos. Você não vai conseguir sair do canto. Não vai conseguir, porque você só aprende isso. Meu Deus, e você só aprende fazendo. A melhor forma de aprender qualquer coisa é fazendo aquilo. A melhor forma de fazer qualquer coisa é fazendo. Existe outro tipo de pessoa. É aquele tipo de pessoa que assiste um vídeo, assiste ali aquela teoria e depois vai tentar fazer as questões. Esses, eu acho que ainda são os amadores. Beleza, já está melhor do que o outro, porque ele começou a resolver questões. Só que se você vai tentar fazer questões logo depois que assiste o vídeo, você vai acabar acertando várias. Então, você às vezes vai acabar se iludindo em algum aspecto ou outro, porque vai acertar muito e acha, opa, aprendi tudo. E esquece aquele negócio, passa muito tempo sem ver, e aí depois acha que, não aprendi porque esqueceu tudo. Lógico. É porque essa pessoa ainda não entendeu como é que funciona o aprendizado. E o aprendizado, para ser bom, para ser eficiente, ele precisa ser difícil. Não existe atalho. Ele precisa ser difícil. E agora a gente vai para o terceiro tipo de pessoa. São os profissionais. Eles respondem as questões antes de ver o vídeo, antes de ver a teoria, antes de ler o texto que explica aquilo. E para qualquer coisa, tá? Não é para matemática, não. Eu quero aprender um assunto de história. Quero aprender sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a revolta da vacina, sei lá, qualquer assunto. Você não viu nada disso. Você vai primeiro Nunca vi revolta da vacina na minha vida. Vá para as questões. Tente fazer algumas. 5, 10 questões. Porque olha o que vai acontecer. Quando você tentar fazer aquelas questões, vão surgir várias dúvidas na sua cabeça. É como se fosse um quebra-cabeça que você tá vendo aqui várias peças faltando. Eita, tá faltando essa peça aqui, essa aqui. Eita, tô com essa dúvida aqui. Que ano que aconteceu isso? Por que esse cara tá aqui? O que essa coisa que esse cara fez tem a ver com aquilo? Várias dúvidas vão surgir na sua cabeça. E aí que acontece a mágica, porque você vai ver o vídeo, vai ver a teoria, vai ler o livro, qualquer coisa, você vai na teoria, e aí seu olho, sua mente vai muito mais focada, porque agora você sabe, meu Deus do céu, eu não sei aquilo, isso. Quando você lendo, às vezes você nem percebe, mas o seu inconsciente tá pegando aquelas peças do quebra-cabeça e tá montando. Tá vendo como muda? Muitas vezes isso não é intuitivo, não é. Só que é isso que funciona, que já foi provado por milhares de estudos. E o grande livro que eu acho que, se você tiver que ler um livro, leia esse, é o livro Make It Stick, que ele explica direitinho, no detalhe, com milhares de estudos, milhares não, mas assim, dezenas de estudos, provando exatamente por que cada um dessas, provando exatamente por que isso funciona. Então, seja um profissional.
E aí, o que vai acontecer é que antes de... Vamos supor que às vezes você já até estudou aquele assunto, aí você vai tentar fazer algumas questões antes de ver o livro. Até na sua revisão, você quer revisar aquele assunto, você vai tentar fazer as questões antes de ler o texto. O ato de fazer as questões já é uma revisão. Então você revisa as questões antes de ver aquele assunto de novo, antes de ler o seu texto ou ler o seu resumo. Antes. Isso faz uma diferença gigantesca. Mas você pode pensar assim, eu fiz aqui as minhas questões antes de ver o assunto e eu acertei só 50%. Só 50%? Não. Que significa que você já sabe 50% do assunto. Você só precisa revisar então, os outros 50%. Faz sentido? Você só vai precisar revisar metade. Antes você teria que revisar tudo. Agora não, você só vai precisar revisar metade. Olha como melhora. E além de diminuir o tanto que você precisa revisar, isso é um aprendizado muito, muito, muito mais eficiente. Você vai conseguir jogar tudo aquilo que você já aprendeu na memória de longo prazo, naquela memória que dura muito mais tempo, meses, até anos. Entendeu? Então, essa é a primeira técnica. Responder questões antes de assistir o vídeo, antes de ler seu resumo, antes de ler um texto, antes. Essa é a primeira forma de estudar com questões. Outra forma, ao ler um texto, ao assistir um vídeo, durante, comece a pensar, às vezes pausar o vídeo, pausar mesmo e pensar em questões. Como é que aquele assunto pode ser cobrado? Como é que isso que o cara acabou de falar pra mim aqui, essa ideia nova que eu não sabia, pode ser cobrado? Aí você formula uma pergunta na sua cabeça. Inclusive você pode anotar essa pergunta e usar depois a pergunta para revisar. E não usar a resposta, você usa a pergunta. Aí alguns dias depois você vai lá, lê aquela pergunta de novo e tenta pensar, peraí, como é que eu respondo isso aqui mesmo? Isso sim vai fazer uma grande diferença. Terceira forma de estudar com questões. Você está fazendo aqui a lista de exercícios, né? Questão 1, questão 2, questão 3, 4, 5. E à medida que você for respondendo e depois for anotar aqui o gabarito, como é que você fez, só o gabarito mesmo, a resposta foi isso, o gabarito foi tanto. Do lado você anota o assunto daquela questão e anota também qual foi a dica de ouro, qual foi a ideia principal, algo que você aprendeu de novo naquela questão ali. Você vai colocando como se fosse assim. Vamos supor que você estava fazendo uma questão de física. Vamos supor, questão de física que era sobre trabalho. Aí você responde a questão, marca a letrinha que você achou que era, letra C, coloca do lado assim, o assunto trabalho e coloca do lado a ideia que você usou para resolver a questão. Então quer dizer que para resolver essa questão eu precisava saber desse conceito aqui, que isso é verdade. Ou então, só uma fórmula. Eu precisava saber que isso era igual a isso. E coloca do lado. Aí você vai fazendo isso com cada questão. Quando você terminar de fazer a lista, você vai ter o quê? Os assuntos, o nome dos assuntos, então você vai ver. Opa, teve várias questões aqui de trabalho. Teve várias questões aqui que cobrou força, que cobrou atrito. Então esses aqui são os assuntos principais. E você também vai ter aqui, do lado, só um resuminho daquelas ideias principais que você aprendeu com aquelas questões que você errou. Ou então com as questões que você acertou e uma ideia que você precisa reforçar. Então você vai ter aqui, só realmente a nata, só o que você mais necessário, o que você mais precisa aprender. Por isso que não dá para outra pessoa te passar isso. Tem que ser algo único. Algo que está relacionado às suas dificuldades, aos seus pontos fracos. Entendeu? É a terceira forma de usar questões para estudar. E existe algo que você não deve fazer. Que é a quarta forma de... Na verdade, não é de estudar, mas é de não estudar. Que é o seguinte, você vai pegar uma questão e... Que muita gente acaba fazendo isso. Pega a questão, faz ela aqui, ou então assim, nem conseguiu fazer. Beleza, se você fez, marcou uma resposta, já pode ver. Porque você achou que fez certo e depois vai lá e vê e errou. Tranquilo. Agora, se você nem conseguiu fazer, não conseguiu nem descobrir se é A, se é letra A, B, C, D ou E, aí, por que você vai olhar a resposta? Muita gente faz isso. Vai lá e olha a resposta. Pronto. Aí você acabou de perder uma oportunidade de aprender. Isso é péssimo. E péssimo para o seu aprendizado. Mas você vai pensar que aprendeu. O pior é isso. Você vai pensar, quando ler a resposta, você vai pensar assim, aprendi. Você entendeu, mas não aprendeu. Aquele assunto não internalizou. Esse é o problema. Esse é o problema. Vai esquecer depois. Vai esquecer. Só se você ver aquilo milhares de vezes de novo, vai aprender. Só que torna o estudo mais ineficiente. A ideia é que você aprenda algo de verdade, que você consiga relacionar aquele assunto com outras coisas. Então é como se fosse um aprendizado muito mais profundo. E o que vai se tornar esse aprendizado profundo é demorar para resolver aquela questão mesmo. É realmente passar tempo quebrando cabeça, passar não minutos, mas passar horas tentando fazer. Essa que é a ideia, esse é o diferencial. Você também precisa seguir. E obrigatoriamente você precisa seguir o princípio da honestidade. Você precisa ser honesto com você mesmo. Quando você errar uma questão, diga que errou e acabou. Porque eu vi várias pessoas que estudavam por banco de questões, tipo assim, um banco de questões, várias questões no livro. E aí a pessoa tentava fazer uma questão, aí fazia outra, fazia de qualquer jeito. Assim, sem pensar, eu acho que é essa aqui mesmo, acho que deve ser letra D, acho que deve ser letra C. Aí fazia várias, depois ia lá, corrigia várias, bem rapidão, aí, terminei, respondi todas as questões.
mas não era honesto. A pessoa estava se enganando, estava se auto-sabotando. E aí, realmente, isso vai fazer mal para quem? Só para a pessoa que está fazendo aquilo. Talvez ela vai conseguir dizer para os outros, terminei aqui, várias listas, terminei, professor, terminei tudo. E daí que tu terminou, não importa que terminou. O que importa é o que tu aprendeu com isso. Às vezes, se você fizesse só 10 questões bem feitas, de forma demorando mais, realmente pensando, teria aprendido muito mais do que ter feito a lista inteira. Entendeu? Então seja honesto. Seja 100% honesto com você. Tem até aquela música do Renato Russo, né? Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Beleza, tá bom, chega. Vamos pegar aqui agora uma questão na prática. Na prática, para você resolver e ver como é simples. Vou entrar aqui no site do WQD, por exemplo. É só colocar aí, WQD no Google, ou então escrever wqd.com.br, bem simples. Você cria sua conta e entra. Vai aparecer essa tela aqui. Aí você escolhe, quero fazer aqui, vamos pegar uma questão da OBMEP, por exemplo, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Entrei aqui em cima. Aí vai aparecer uma lista de questões aqui, mais de 1000 e poucas questões, 0,004 segundos para aparecer aqui a questão, beleza? Vamos pesquisar aqui. Então vamos lá, eu quero questões aqui de porcentagem. Aí pesquisa lá rapidão. Eu quero aprender muito bem porcentagem. Apareceu uma questãozinha aqui, Aí, beleza, tá aqui a questão. Tem alguns comentários aqui, mas você não vai ler agora. Não lê o comentário, porque você tem que tentar fazer sozinho. E vamos ler a questão bem simples. Após a correção de uma prova com 4 questões, verificou-se que 5% dos alunos acertaram apenas uma questão e 40% acertaram 2 e 25% acertaram 3. Se a média dos acertos foi de 2 questões por aluno, qual é o percentual de alunos que erraram todas as questões? E aí muita gente faz isso. Lê a questão toda, depois vai ficar pensando, eita, como é que faz isso aqui? Ai, meu Deus, será que é assim? Não sei, deixa eu pensar. E é nesse negócio de deixa eu pensar que a pessoa não sai do canto e fica horas e horas. Como é que é o certo? Como é que eu faço? É assim, Como é que tem que ser feita uma questão? É o seguinte, é bem tranquilo. Você está aqui, então, na questão e você vai interpretar linha a linha. Após a correção de uma prova com 4 questões, verificou-se que 5% dos alunos acertaram apenas uma questão. Então, 5% dos alunos acertaram o quê? Eu faria assim, colocaria uma setinha. Acertaram uma questão. Coloca só que uma questão. Eu já sei que é uma questão. 40% dos alunos, 40% acertaram 2. Então aqui, 40% acertaram o quê? 2 questões. Simples assim. E aqui, 25% acertaram 3. Aí você vai lá e coloca 25% acertaram quantas? Acertaram 3 questões. Pronto. Agora está muito mais organizado. Agora eu consigo olhar para isso aqui e pensar. Aqui sim. Beleza, aqui tá muito bom. Escreve, mesmo que você às vezes não saiba como fazer a questão, vai escrevendo, vai tentando pegar as ideias que estão lá no texto e passar para o papel, passar para onde você estiver escrevendo, papel, sei lá, computador, qualquer lugar. Se a média de acertos foi de 2 questões por aluno, qual é o percentual de alunos que erraram todas as questões? Então, se a média de acertos, a média foi quanto? A média foi 2 questões por aluno, média de questões foi quanto? 2 questões. O que ele pergunta? Qual é o percentual de alunos que erraram todas as questões? Então, quantos por cento erraram todas? Erraram todas. Pronto. Agora sim, tá tudo aqui no papel. Eu só preciso olhar para isso aqui agora e pensar e raciocinar, para onde vai, não sei o quê. Aí pode acontecer 2 coisas. Você pode conseguir resolver a questão, beleza? Primeira coisa que pode acontecer, você conseguiu fazer. Você conseguiu, então, você, conseguiu. Beleza, conseguiu, beleza. Ótimo, excelente. Aí é bom também depois você olhar a resolução do professor, olhar o comentário, para ver se você descobre às vezes uma forma mais simples, uma ideia nova que você não conseguia. Então também vale a pena olhar a resposta mesmo assim, se você conseguir. Agora, se você não conseguir, o que você vai fazer? O que você vai fazer se não conseguir? Tá aqui, 2, não consegui. O que você vai fazer? Ótimo também, ótimo. Por quê? Porque agora você tem uma chance de aprender. Na verdade, você tem que comemorar, você tem que achar bom quando acontecer isso aqui. Porque é quando a gente mais aprende, é quando erra, tá? E aí você pode fazer algumas coisas. Por exemplo, o que você pode fazer? Você pode assistir uma videoaula sobre o assunto. Então, assistir um vídeo sobre o assunto, lá no YouTube, por exemplo. Então, você tenta assistir um vídeo sobre aquele assunto e você pode depois fazer questões mais simples de porcentagem, questões mais simples que envolvam essa ideia aqui. Então, a primeira coisa é essa.
ver o vídeo. Segunda coisa, responder questões mais simples. Terceira coisa, tirar uma dúvida na comunidade do Solme. Então vai lá na comunidade no Facebook e tira a dúvida e fala assim, gente, alguém pode me dar uma dica? Não peça resposta, porque assim você não aprende. Peça uma dica, alguém me dá uma luz, alguém me diz assim, como é que eu posso começar para conseguir fazer essa questão? É isso. Peça apenas uma sugestão por onde fazer. É muito melhor, tá? Outra coisa que você pode fazer é olhar a resposta. Então, você tentou tirar dúvida com alguém, com seu professor, com seu colega, você já viu uma videoaula, você já fez algumas questões mais fáceis, fez tudo isso, aí não tem jeito. Você vai olhar a resposta, mas tente olhar a resposta pelo menos 24 horas depois, tá? No mínimo, no outro dia. 24 horas ou até mais. Já teve questões que eu passei 3 dias para conseguir fazer e eu consegui. Acabei conseguindo, foi pensando. Uma hora a resposta vem, tá? Acaba vindo. E é quando você aprende mais. Quando você sofre para aprender, é quando aprende mais. E é justamente isso aqui, tá? Você pode olhar a resposta? Pode olhar. Mas tente bastante antes de olhar. E assim, às vezes você viu a questão de manhã, depois você tenta de novo um pouquinho à tarde, depois tenta um pouquinho à noite. Dá esse intervalo, dá esse tempo pro seu subconsciente ficar pensando, ficar raciocinando. Eu já fiz várias questões assim, tá? Isso dá certo demais. Você tenta fazer um pouquinho aqui, para um tempo, umas 2, 3 horas, depois volta. Às vezes tem uma ideia diferente, uma forma diferente de fazer e acaba dando certo, entendeu? Então fica tranquilo. E começa a aplicar essas ideias aqui na hora de resolver questões, que aí seu aprendizado vai explodir, assim, vai para outro nível, um nível ninja, um nível, posso chamar assim, do nível Solme, um nível Solme de aprendizado, quando você agora se torna um aluno diferenciado. Muito obrigado por ter ficado até aqui, espero que você comece agora a aprender muito mais respondendo questões, e até a próxima. Tchau, um abraço.